Olá, bem-vindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. O fundo do gráfico é composto por uma reta colorida que representa os volumes negociados nas exchanges Binance, OKEX e Huobi, de acordo com quantos desvios padrão eles se encontram acima da média. O fundo do gráfico contém tarjas horizontais que representam o agrupamento dos preços dentro de determinadas regiões, nos permitindo identificar visualmente agrupamentos naturais dos preços que nós chamamos de atratores e que eventualmente vão atrair ou reter os preços por determinados períodos de acordo com o volume do mercado. Nós também temos aqui os canais que enquadram os preços, são desenhados pelo nosso software que, na sua opinião, melhor representam o comportamento dos preços nesse momento, dando uma possível direção futura. Nesse último domingo nós tivemos, no entanto, uma queda brusca e que rompeu com os canais que estavam desenhados para o Bitcoin, cotado em Tether, porém não foram capazes de romper com a configuração de fundos e topos ascendentes, que é o que nós vemos aqui, como a gente comentou na análise de ontem, formada a partir de 8 de fevereiro. Assim sendo, continuamos aí com uma expectativa ascendente, muito embora nós tenhamos notado aí uma leve queda no volume, porém ainda mantendo em nível bastante acima do passado recente. Nós já vamos ver isso aí no mercado agora. A gente está vendo aí Binance e OKEX com bastante atividade, muito próximo aí do dobro da média que eles tinham aí nas últimas semanas. Então isso é bastante positivo, em especial para o patamar que os preços se encontram. Para quem está acompanhando as nossas análises, nós estávamos aí comentando que nós tínhamos os preços anteriormente em regiões não compatíveis com o seu volume, ou seja, nós estávamos com os preços acima da região que tipicamente eles estavam com o seu baixo nível de volume. Bom, agora nós temos o contrário, nós estamos com o preço aí abaixo da região que ele tipicamente se encontram com esse volume. Então isso reforça uma expectativa altista, assim como aquela época nós tínhamos aí uma expectativa baixista, em especial enquanto essa configuração de topos e fundos ascendentes perdurar, vai perdurar também o nosso viés de alta para a trajetória da Bitcoin. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente vê aqui um movimento aí praticamente horizontal, um leve viés de baixa aí para esse dia. Isso fica caracterizado quando o centro do intervalo aqui em 3.807 está levemente abaixo do fechamento no dia anterior. O nosso intervalo admitido vai de 3.723 a 3.891. Evidentemente isso não implica que vá haver uma baixa hoje, mas o algoritmo atribui uma probabilidade algo maior para um recuo do que para um avanço. Tá? A margem de erro vem subindo, muito eventualmente em função aí desse movimento brusco que nós tivemos e aí do tempo que o algoritmo leva para fazer o aprendizado e capturar aí essa última dinâmica junto à sua perspectiva para os dias seguintes. Os preços da Bitcoin seguem aí se movimentando acima da nossa margem de erro, em torno aí de 50% a mais, nesse caso aqui muito próximo aí de 3% a variação diária, que de um dia para o outro que tem se mantido aí constante nessas últimas semanas. Vamos dar uma olhada então no mercado agora, e aí nós vemos Litecoins, blockchain e criptoeconomia. Grandes detentores de Bitcoin estão comprando mais Bitcoin durante a queda dos preços. Tá? Então, isso aí pode ser uma possível causa aí do volume, a gente não sabe, mas nós estamos sim com volume acima da média, nós vamos ver isso exatamente agora. Então vamos lá, vamos dar esse giro aí por CoinMarketCap. Nós temos aí os preços aí das principais moedas. Então temos aqui Bitcoin com 3.853 nesse momento. A gente vê ali uma trajetória praticamente horizontal aí com uma leve tentativa de avanço. Na realidade ele chegou a fazer um ingresso naquela região de 3.870, ele chegou até 3.872 na máxima do dia, depois ele voltou a recuar, mas ele tem conseguido manter aí um suporte e fechou o dia aí acima de 3.800. Então a gente vai ficar observando essa região, como a gente já comentou, em especial um movimento para baixo. O suporte aí dos 3.720 é muito importante aí que seja mantido. Dentro da nossa opinião, a perda desse suporte
pode levar à desconfiguração de topos e fundos ascendentes com a continuidade aí desse movimento, e aí nós teríamos então 3.580 como suporte. A gente não quer ver isso. Nós vemos aqui então o Ethereum, 137 dólares, a gente vê aqui que similarmente ele vem com uma trajetória levemente horizontal, porém já com o viés de baixo. Nós vamos ver aqui como isso vem se refletindo na relação Ethereum-Bitcoin. Aí Ripple na terceira posição, entregando um pouco os ganhos, mas aí com uma boa recuperação aí desde a queda, então aí 32 centavos. EOS então recuperando a quarta posição e Litecoin então na quinta posição em capitalização de mercado, uma curvatura muito próxima, inclusive o Bitcoin Cash, então EOS, Litecoin, Bitcoin Cash seguindo de perto aí a movimentação da Bitcoin. Vamos dar uma olhada então no volume, e aí nós temos volume nas principais exchanges reportados pela CoinMarketCap. A gente vê Binance liderando com acima de 1 bilhão, quase 1 bilhão 200 milhões às 24 horas. BitMEX na segunda posição, seguindo de perto, 1 bilhão 187 milhões. E a gente vê aqui o recuo que ela teve, então, da casa dos 2 bilhões e meio. Já a Binance manteve, praticamente teve um leve recuo e agora vem recuperando o nível de atividade. E aí a OKEx, então, vem cedendo aos poucos, atualmente aí na casa dos 800 milhões, logo abaixo dos 900. Então, a gente ainda vê, apesar de um recuo no volume, de uma maneira geral, a gente vê uma atividade bastante grande, e isso vai ficar bem claro agora quando nós entrarmos no gráfico aqui da Binance. A gente vê nesse momento 3.818, casualmente aí 8 dólares acima aí da nossa expectativa para o final do dia, e o que nós vemos aqui é um nível de atividade aí nas últimas horas, apesar de nós termos aí uma estabilidade nos preços. Nós vemos aqui um ganho de volume que teve uma perda de atividade aí no final do dia de ontem. A gente vê já durante esse dia uma atividade maior e sensivelmente maior do que nós tivemos antes do último movimento brusco ascendente aí, já na semana anterior. Então, esse nível de volume, esse nível de atividade está bastante elevado e nos dá, sim, uma expectativa, no mínimo, de manutenção dos níveis atuais. Essa é a nossa perspectiva. A gente volta a reiterar enquanto aquela configuração de fundos e topos ascendentes for preservada. Vamos dar uma olhada, então, na relação Ethereum-Bitcoin. Esse par aqui, a gente vê aí a declividade maior que o Ethereum vem tendo em Tether, ou seja, ele vem entregando um pouco mais a sua valorização comparado com a Bitcoin. Então isso reflete diretamente aí na relação Ether-Bitcoin. E nós vemos aqui também um par com atividade aí bem maior nessas últimas horas, nesses últimos dias, com relação à movimentação que nós tínhamos aí antes desses saltos bruscos que nós tivemos. Evidentemente, uma elasticidade maior do Ethereum, tanto para cima quanto para baixo, vem se refletindo agora, embora aí nas últimas horas essa elasticidade está um pouco mais moderada, mas ele vem caindo um pouco mais e subindo mais do que a Bitcoin. Então, em termos de valorização, ele pode estar representando aí um ativo, uma escolha um pouco melhor, talvez por isso aí esse nível de atividade maior no par ETH-BTC. Vamos dar uma olhada então no mercado nacional, concluindo o nosso giro, e aí nós temos mercado Bitcoin, nesse momento 14.500 o preço da Bitcoin, o último negócio feito aí nessa exchange, com 237 Bitcoins negociados nas últimas 24 horas. Na nossa análise de ontem estava em torno de 150, 130, então agora já praticamente aí 100 Bitcoins a mais. Então a gente vê aí o volume se restabelecendo. A gente volta a reiterar ali, a normalidade aí fica acima de 300 Bitcoins, né? Então nessa faixa aí 300, 400, então a gente está ainda um pouco abaixo aí da normalidade dessa exchange, mas o volume aí vem se recuperando. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção, agradecemos a audiência. Assinem o nosso canal, não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau!